Olá, sou Patrícia Martins, nutricionista. Hoje nós vamos falar sobre alergia à proteína ao leite de vaca. É um assunto que cria bastante angústia entre os pais, principalmente por ter dificuldade de diagnóstico, dificuldade de tratamento, e é um assunto que tem sido cada vez mais estudado e mais discutido. Então hoje a gente vai falar um pouquinho principalmente na fase de infância, que é onde essa alergia ela é mais encontrada e mais acometida entre as crianças. E por que alergia à proteína do leite de vaca? Na verdade, a gente tem uma lista de alergênicos. Alergênicos sempre são aqueles elementos ou substâncias que criam hipersensibilidade no nosso organismo, que quando ingeridas elas vão desenvolver uma cascata de hipersensibilidade. Então nós classificamos como alergênicos. Esses alergênicos, principalmente na infância, são vários. Dentre o leite de vaca, o trigo, o ovo, a soja, frutos do mar. Porém, o leite de vaca é o que é mais acometido em todas as crianças. Chega a ser cerca de 13,6% de maior acometimento de alergia. Então, ele é o primeiro da lista. Então, por isso que é um dos que a gente precisa realmente entender melhor, porque é o que cria mais sintomas entre todas as crianças. Antes de entender, a gente precisa entender o mecanismo que esse alérgeno ele vai causar e vai trazer alergia ao nosso organismo. Então, qual que é o mecanismo? O que acontece? Todas essas proteínas, na verdade, o que vai desenvolver essa alergia é uma proteína desse alimento. Essa proteína, o nosso corpo recebe, porém, nós temos mecanismos de defesa. Todos nós já nascemos com esses mecanismos de defesa. Existem os mecanismos inespecíficos e os mecanismos específicos. Os mecanismos inespecíficos é todo o trato digestivo. Então é o epitélio do intestino, são as junções que nós chamamos de microvilosidades do intestino. Essas junções são junções protetoras. Nós temos a microbiota, que é a população de bactérias que vive ali nesse tubo digestivo, onde a maior porção realmente é encontrada no cólon. E temos também suco gástrico, nós temos as enzimas, principalmente as enzimas biliares. Nós temos suco gástrico e também secreções biliares e secreções pancreáticas. Então, todo esse movimento são os mecanismos de defesa inespecífico. E qual que é o mecanismo de defesa específico? É o nosso sistema imunológico. O nosso sistema imunológico, a maior porção, ela se encontra, o maior órgão linfóide, na verdade, ele se encontra no intestino. É cerca de 70% desse mecanismo de defesa está ali no intestino. Então, nós temos esse primeiro mecanismo de defesa, que é o mecanismo de defesa específico. Então, essas duas barreiras, na verdade, que existem no nosso organismo, barreiras protetoras, criam ao longo da nossa vida um processo de tolerância ao alimento. Por quê? Todos nós recebemos várias proteínas vindas do alimento a nossa vida toda. Porém, alguns não têm, esse mecanismo de defesa tão bem construído, ou seja, existem falhas nesse mecanismo de defesa para alguns indivíduos que vão acabar, na verdade, levando a uma alergia alimentar. Então essa é a grande diferença, são falhas nesse mecanismo de defesa que nós já temos isso desde o nosso nascimento. Na criança, qual a diferença? A criança ela nasce com esse tubo digestivo de uma forma mais prematura, então ela vai desenvolver esse tubo digestivo ao longo da sua vida, ou seja, vai ter o amadurecimento desse tubo digestivo ao longo da sua vida. Então é uma fase onde a alergia ela fica muito mais facilitada, ela é mais fácil de ser acometida pela fase onde todo esse sistema está em amadurecimento. Existem nesse sentido fatores de risco para acontecer alergia também. Porque hoje a gente percebe que a alergia, ela se intensificou. Hoje, dentro de 3 a 6% de crianças a nível mundial vai ser diagnosticado com alergia. Então, é um ponto que nós precisamos olhar por que será que a alergia tem crescido, Então, tem alguns fatores de riscos que já são discutidos. O primeiro fator de risco é o fator de risco genético. Então, pode-se ter realmente uma facilidade a desenvolver alergia por uma história familiar. Então, onde o pai e a mãe já têm alergia, ou os filhos já têm alergia, os avós têm alergia. Então, pode ser que meu filho venha a ter realmente essa alergia. Outro ponto muito importante, que é um fator de risco também, é a falta da amamentação.
A amamentação ela é extremamente protetora, a questão da alergia e fortalecimento do meu sistema imunológico, porque na amamentação, primeiro, nós temos a liberação de IgA, que é uma imunoglobulina muito importante. A gente fala que é imunoglobulina bloqueadora de alérgeno. Então, dentro do nosso organismo, a imunoglobulina IgA, ela protege, ela bloqueia com que aquele alérgeno possa vir a ser infiltrado e ser liberado na nossa circulação para desenvolver a alergia. Então, na amamentação tem isso de forma natural. Outra questão da amamentação muito importante é a quantidade que ele tem da lactoferrina, que é uma substância muito importante também, porque ela vai aumentar a quantidade de bifidobactérias. E quem são as bifidobactérias? No nosso intestino, como eu acabei falando antes, nós temos uma das barreiras, é a nossa microbiota, ou seja, a população de bactérias que ali convivem. E nós temos várias bactérias. Eu digo que são as bactérias boas e as bactérias ruins. Porém, nós temos que ter um equilíbrio disso, porque essas bactérias elas são muito importantes para a construção e para a renovação de todas essas barreiras. O epitélio, renovação de epitélio, fortalecimento das minhas junções, aumento da fortalecimento dessas células imunológicas. Então, essas bactérias elas têm um papel fundamental para prevenir o acometimento da alergia. Então, na amamentação, nós temos essa substância que chama-se lactoferrina, que ela aumenta a quantidade de bifidobactérias, que são bactérias positivas, para construir, melhorar esse ambiente intestinal. Com isso, vai ser uma criança, se a criança for amamentada de forma adequada, até o 6º mês de forma exclusiva, ela vai ter uma proteção muito maior em relação a ser alérgica ou não ser alérgica. Um outro ponto também muito importante é a questão da alimentação. Criança bem alimentada, quando ela passa lá pela transição alimentar, ela vai ter um ambiente também imunológico muito mais seguro e fortalecido. Então, uma alimentação de qualidade vai trazer benefício com nutrientes benéficos, onde vai fortalecer também esse sistema, afastando essa criança de ser acometida por um processo de alergia. Outras questões também é o uso de medicamento. Quando nós temos a criança que não foi diagnosticada com alergia, que acaba ficando muito doente, adoecida, ela acaba utilizando muitos medicamentos, como antibióticos, antialérgicos. Esses medicamentos, eles vão debilitar a minha microbiota e o meu sistema imunológico, fazendo o que eu gosto de falar de um círculo vicioso. Eu tomo medicamento, deprimo o meu sistema imunológico, aquela criança acaba ficando doente novamente porque ela não tem esse mecanismo de defesa fortalecido e isso vai virando esse ciclo vicioso, podendo levar essa criança a ser muito mais alérgica ao longo da sua vida. E quais os sintomas que nós podemos prestar atenção em nossas crianças em relação à alergia? Em bebês, por exemplo, quando o bebê acaba tendo, ou crianças também, muita coriza nasal, o nariz muito entupido, assaduras na criança é muito comum, as dermatites, as urticárias na criança também é outra coisa extremamente comum, broncoespasmos ou aumento de secreção na região de pulmão, o que pode causar até uma bronquiolite na criança, e infecções de repetição, como otite, amidalite, a esofagite também é eosinofílica, ou a gastrite é eosinofílica, são muito comuns também na alergia à proteína ao leite de vaca. Então, prestar atenção nesses sintomas é a primeira coisa para que a gente possa olhar com mais cuidado para o que está acontecendo. Porque se a criança começar a aparecer com esses sintomas, desde a sua fase do nascimento, a sua fase de infância, nós precisamos prestar atenção. Porque é o primeiro cuidado que nós vamos ter que ter com essa criança, para que ela não desenvolva uma alergia cada vez mais aguda, ou para que a gente não contribua para que essa criança vá deprimindo ao longo da sua vida mais o seu sistema imunológico, ou fazendo uso de medicamentos ao longo dessa infância. Então isso é muito importante da gente ter esse olhar mais apurado do que está acontecendo realmente com nossos filhos. Porque o trabalho não é só o tratamento dos sintomas que a criança está apresentando, como uma coriza incessante, aumento de secreção pulmonar, às vezes até urticária. Temos que tratar os sintomas se aparecer, com certeza, mas nós temos que tratar
causa desse problema, que muitas vezes está na demanda dessa alergia, e principalmente a alergia à proteína do leite de vaca, que vai causar toda essa cascata de sintomas. E aí, aonde que a gente precisa trabalhar? Nós precisamos trabalhar no nosso intestino. O intestino é o nosso mecanismo de defesa, intestino e sistema imunológico. Então, se nós trabalharmos com intestino e sistema imunológico, nós vamos realmente ter uma melhora desse processo de alergia. Até nesse estudo que eu trouxe aqui para vocês, que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, nessa figura, vocês podem notar que o que acontece nesse trabalho, eles trouxeram o uso de proteínas hidrolisadas, então a substituição das fórmulas infantis à base de leite de vaca por fórmulas com proteínas hidrolisadas, tá? Ou seja, essa proteína ela já é toda quebrada e mais fácil de ser absorvida. Então a junção dessa proteína com o uso de probióticos e pré-bióticos melhora o ambiente do meu microbioma, ou seja, do meu intestino. Se eu melhoro esse ambiente, eu acabo podendo também melhorar todo o processo da alergia. Então isso é algo que está sendo muito estudado, essa parte de microbiota. Então é algo que está sendo ainda estruturado, não existe ainda um protocolo. Então precisam-se, na verdade, mais estudos para que a gente possa comprovar e poder utilizar disso para um bom tratamento. Então é algo que a gente precisa pensar. E o caminho, a princípio, realmente no encontro da alergia é fazer a retirada desse alérgeno. Então pode ser que a gente precise fazer esse trabalho na mãe que esteja amamentando, porque o bebê começou a apresentar esses sintomas, ou na criança que não está mais amamentado, ou está numa idade um pouco mais avançada, está apresentando esses sintomas, a gente vai precisar fazer essa retirada e essa restrição. Mas mais do que isso, um equilíbrio nutricional é muito importante, então trazer a substituição do uso do leite de vaca por outros alimentos, principalmente proteínas de origem vegetal, e também um equilíbrio nutricional, porque essa criança ela está em fase de desenvolvimento, isso é de extrema importância. Então trazer esse equilíbrio nutricional, nutrientes importantes, fazendo uma substituição de forma efetiva, ela vai ter um desenvolvimento tão bom quanto as outras crianças. E mais do que isso, é a gente fortalecer intestino e sistema imunológico. Aí sim nós vamos ter um trabalho efetivo de diminuição do processo de alergia. Patrícia, quanto tempo vai durar essa alergia no meu filho? O meu bebê, após nascimento, já começou a apresentar alergia. Quanto tempo vai levar para essa alergia desaparecer ou ela vai ser mantida? Infelizmente, a gente não tem esses dados ainda concretos. O que nós temos na literatura é que realmente a maior parte dessas crianças que apresentam alergia na infância, até a adolescência, elas já não vão ter mais alergia. Porém, existem algumas que se prolongam e esse processo de alergia, ele pode perdurar até a fase adulta. Então isso ainda não tem algo concretizado, ainda é muito individualizado, precisa ser melhor elucidado para que a gente possa entender realmente esse processo. Mas em sua grande parte, isso realmente pode desaparecer. Porém, esse desaparecimento ou essa melhora, ela pode talvez ser mais rápida ou realmente não ter mais lá no futuro, se nós pudermos fazer o diagnóstico mais precoce e tratar essa criança a quanto antes melhor. Então isso é muito importante, que a gente possa realmente, se algo nós estamos percebendo que está errado, se alguns sintomas eles estão muito persistentes, é muito importante que nós possamos ir à busca de um profissional que trabalhe com esse tipo de situação, possamos fazer as intervenções necessárias para que a gente não debilite mais todo esse sistema imunológico, toda essa microbiota que pode criar maiores danos sim ao longo da vida. Bom, então concluindo um pouco do nosso vídeo de hoje, é importante que se a gente observar infecções recorrentes, gripes recorrentes, aquela coriza incessante nas nossas crianças,
é importante que a gente possa ir buscar a ajuda de um profissional. Porque se realmente for diagnosticado como alergia à proteína do leite de vaca, que a gente já possa ir cuidando o mais cedo possível e principalmente modulando o intestino, cuidando, fortalecendo desse sistema imunológico para que essa alergia ela não permaneça por muito tempo. E para que a gente possa também fazer as substituições adequadas, né? Porque muitas vezes nós vamos precisar fazer uma retirada desse leite de vaca, de algum substrato que a criança esteja utilizando naquele momento e precisa ser substituído da forma adequada, porque principalmente na fase infantil nós temos um momento de desenvolvimento e nesse momento a gente precisa aplicar os nutrientes adequados para essa criança. A gente precisa ofertar, na verdade, os nutrientes adequados para essa criança, para que ela não caia numa outra deficiência. Então é importante que se busque um profissional, que a gente consiga entender melhor o que está acontecendo, melhore esse sistema para que ela responda muito melhor e possa se desenvolver de uma forma muito tranquila. Então, se você gostou do vídeo ou se você conhece alguém que está passando por essa dificuldade, que tem um filho que está de forma recorrente doente, né, ou com suspeita alergia à proteína do leite de vaca, compartilhe esse vídeo. Acho que pode ajudar muita gente realmente a esclarecer o que está acontecendo de fato nesse momento. Obrigada a todos e até o nosso próximo vídeo.